Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 35, diz assim: E o povo estava olhando, juntamente com eles também, os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. A cruz do Calvário, sem sombra de dúvida, ela é o ápice da obra de Cristo Jesus aqui na terra. A cruz do Calvário foi um momento de grande dificuldade para Jesus. Quando ele esteve aqui na terra, ele ajudou as pessoas, ele curou os enfermos, ele deu água para aqueles que estavam sedentos, ele deu pão para aqueles que estavam com fome, ele distribuiu a salvação de Deus para todas as pessoas, ele deu esperança, ele deu vida, ele deu amor, ele deu atenção, ele deu carinho, ele deu salvação para as pessoas. Tudo que ele tinha, ele se doou para aquela multidão de pessoas que o seguiam, para aquela multidão de pessoas que o apertavam, ele se entregou totalmente para aquelas pessoas. Mas no momento da cruz do Calvário, todos aqueles que o cercavam simplesmente foram embora. Todos aqueles que um dia o apertavam, querendo estar perto de Jesus, simplesmente se afastaram dele. Até os seus próprios amigos, os seus amigos mais íntimos o abandonaram. Mesmo assim, Jesus naquela cruz do Calvário, aquele que um dia deu pão para as pessoas, para alimentar os famintos, neste momento ele estava com fome, não tinha ninguém para dar-lhe pão. Um dia ele deu água, ele alimentou, ele matou a sede das pessoas. Naquele momento que ele estava com sede, deram vinagre, deram coisas amargas para Jesus. Aquele que um dia ajudou as pessoas, deu a salvação, as pessoas estavam fazendo chacota dele, estavam rindo, estavam zombando da cara dele. Eu fico imaginando Jesus naquele momento ali na cruz do Calvário, com suas mãos furadas, as suas mãos pregadas na cruz do madeiro, as mesmas mãos que um dia meteram a mão no barro e formaram o homem, Adão, o primeiro homem, e deram vida àquele homem, eram as mesmas mãos que estavam sendo cravadas na cruz do Calvário. Os mesmos pés que pisavam a terra para visitar Adão na viração do dia, para ter intimidade com o homem, eram os mesmos pés que estavam sendo pregados lá na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é a maior pregação para todos nós. É uma pregação que Jesus, sem palavras, ele consegue impactar os nossos corações, ele consegue quebrar os nossos corações. Eu digo que a cruz, ela é como uma marreta que ela dá na rocha e ela quebra a rocha por inteiro. A cruz é como ela é a marreta que martela os nossos corações, marreta os nossos corações de pedra e nos faz em pedaços. Porque a cruz de Cristo demonstra o amor de Jesus para comigo e para com você. Porque as pessoas, em vez de quererem ajudar Jesus, o que elas fizeram? Elas simplesmente disseram: se você é o Filho de Deus, se você é o Cristo que você diz quem é, salve-te a ti mesmo. Você salvou tantas pessoas, salve-se a si mesmo. Eu fico pensando Jesus como homem, ele era como eu e você, ele também pensou em desistir, ele também sentia-se sozinho, ele também estava passando por uma grande aflição naquele momento. Quem sabe passou no momento na sua cabeça dizendo: eu vou clamar a minha autoridade nessa hora, eu vou pedir que o Pai envie anjos, legiões de anjos, para que mate todas essas pessoas e me salve dessa cruz do Calvário, para que todo mundo veja. Quem sabe esse pensamento passou na mente de Jesus, de salvar-se a si mesmo. Mas eu fico pensando Jesus olhando ali mais de 2000 anos atrás, ele pensando em mim e em você. Jesus, naquele momento de dor, naquele momento de aflição,
Ele estava pensando nas pessoas que ele tanto ama, as pessoas que envolviam naquele momento ele e as pessoas que um dia ainda iriam nascer. Jesus na cruz do Calvário, ele estava pensando em mim e em você. E quem sabe ele estava pensando, poxa, mas se eu me salvar agora, eu não vou conseguir salvar essas pessoas. Essas pessoas, elas vão estar condenadas ao inferno, porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Talvez você possa dizer, mas eu não sou pecador, nunca matei, nunca roubei. Mas você já pode ter mentido, você já pode ter cobiçado na sua mente, e isso também é pecado. E todos nós nascemos em pecado, e todos nós estamos condenados ao inferno. Mas Jesus Cristo, naquele momento, ele começa a pensar, não, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu não vou salvar a mim mesmo, porque eu quero salvar essas pessoas, porque eu quero salvar o Nil, eu quero salvar o João, eu quero salvar a Maria, eu quero salvar a humanidade inteira. E ele carregou sobre si os nossos pecados, a nossa enfermidade, a nossa vergonha, tudo aquilo, os nossos delitos, Jesus carregou na cruz do Calvário. Era por isso que ele teve que passar por essa morte horrenda. Então Jesus Cristo, ele não desistiu de mim e de você. O que eu quero dizer para você com essa mensagem é que Jesus, no momento de aflição, ele te amou. No momento que era para dar desespero ante a morte, ele pensou em você, ele pensou na sua vida, ele morreu para te dar a vida eterna. Ele morreu, ele entregou sua própria vida, ele derramou o seu sangue para que você tenha direito da salvação eterna. Então eu digo para você, não desista de Jesus, porque ele não desistiu de você. Ele foi até o final, ele foi até o fim com a sua morte de cruz. Não desista de Jesus. E talvez para você que um dia nunca aceitou Jesus, nunca percebeu esse amor, aceite o amor de Cristo no seu coração nesta hora, porque ele te ama. Antes mesmo de você nascer, Jesus Cristo, ele já te conhecia, ele já se alegrava com você, ele já se alegrava porque ele quer estar perto de você, porque ele é o nosso Pai. Ele morreu por mim e por você. Aceite o amor de Cristo, aceite o amor de Deus na sua vida. Talvez você possa estar passando por um momento de tristeza, de angústia, de dor, mas Jesus Cristo também passou por isso e ele lembrou de você, ele te amou. Nesses momentos que vêm esses sentimentos de angústia e de tristeza, lembre-se de Jesus, lembre-se do infinito amor de Cristo para com você e aceite a salvação de Jesus, porque foi tudo por mim e por você, foi por nós. Amém? Fique com essa palavra e que Deus os abençoe. E até o próximo vídeo.